O avivamento em Gales, pequeno país da Grã-Bretanha, que aconteceu entre os anos de 1904 e 1905, foi um dos mais impressionantes moveres de Deus de todos os tempos. Em poucos meses de avivamento, um país inteiro foi transformado. Mais de 100 mil pessoas aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e a notícia foi espalhada ao redor do mundo. O principal líder foi o jovem Evan Roberts. Antes do início desse mover do Espírito, Roberts orou durante 13 anos pelo reavivamento de Gales. E foi na manhã de 28 de outubro de 1904, em Blaenau-Lerche, no encerramento da reunião de oração, que Roberts, na época com 26 anos de idade, saiu andando, chorando e repetindo a oração: Senhor, dobra-me em sua presença. Que a manifestação do poder de Deus começou a despertar o povo galês para um quebrantamento extraordinário. A convicção da presença de Deus e dos pecados do povo se espalharam rapidamente pelo país inteiro. A história registra que os efeitos do avivamento se estenderam muito além dos cultos e reuniões de oração. Os bares se esvaziaram, prostíbulos fecharam, as livrarias venderam os seus estoques de Bíblia. O avivamento tornou-se manchete nos principais jornais do país. A presença de Deus parecia ser universal e inevitável, se manifestando também nas ruas, nos trens, nos lares e nas tavernas. A presença do Espírito Santo atuava de forma real, causando quebrantamento e transformação na vida das pessoas. Uma das características mais evidentes desse avivamento foi o despertamento da sensibilidade ao Espírito Santo numa sociedade habituada à imoralidade e indiferença com a vida espiritual. Na ocasião desse despertamento, as pessoas se reuniam em cultos que duravam horas, num ambiente espontâneo de convicção de pecado e um anseio profundo pela presença de Deus. A oração de Everett Roberts, Senhor, dobra-me, foi respondida e muitas pessoas foram dobradas a Cristo. Graça e paz em nome de Jesus. Que bom ter você aqui conosco essa noite. Acho que já deu para perceber que o tema da nossa noite tem relação com fogo. Então, nós vamos acender aqui um fogo para podermos ilustrar o que queremos compor, o que queremos falar aqui essa noite. Porque a palavra fogo, na verdade, tem muita relação com avivamento. O problema é que muitas vezes essa palavra não é bem compreendida e nem bem entendida. Quando nós falamos em fogo, as pessoas trazem para si um espectro muito grande de interpretações que vêm das suas experiências pessoais, seus traumas, seus preconceitos, suas más compreensões. E eu quero falar sobre o fogo da presença de Deus de uma maneira bíblica e não desviar para nenhum caminho que não seja a exata palavra e o significado dela dentro das Escrituras. Porque certamente você já ouviu alguma coisa parecida como: eu vou naquela igreja porque aquela igreja é do fogo. Em tal lugar tem o pastor que é o pastor do fogo. Tem que ser um crente do fogo. E nós temos várias outras subalterações disso, ou consequências dessas palavras que falam sobre o fogo da presença de Deus e que traz até mesmo alguns constrangimentos se não soubermos nos posicionar e nem explicar bem. Eu lembro um dia que eu estava num ônibus circular em Londrina, estava na minha fase de preparação no seminário para o pastorado. Estava voltando para casa e vi uma moça segurando ali firmemente em pé no circular, no corredor central, com uma camiseta na frente bem estampada e bem grande que dizia assim: eu tenho fogo. E aí gerou até um certo constrangimento com as pessoas que estavam ali lendo aquela frase, imaginando que uma moça que aparentemente parecia decente, coerente, nada imoral, colocar-se e se expor dessa maneira frente aos homens e as outras pessoas que estavam naquele circular. Eu tenho fogo, que coisa estranha, que menina ousada em se posicionar desse jeito, não é? De repente o ônibus faz uma virada abrupta, ela troca de mão e nas costas, na sua camiseta estava escrito: sou da igreja pentecostal, tarará, tarará, e colocou o nome. Então, eu tenho fogo, na verdade, é porque ela era da igreja do fogo, e não porque ela tinha fogo no sentido imoral da palavra. Constrangimentos que surgem o tempo todo. Você precisa de fogo, eu vou orar para você receber fogo, Deus manda o seu fogo. Mas o que isso significa?
Se você olhar para as Escrituras, por exemplo, nós temos múltiplas significações sobre esse assunto. Como, por exemplo, fogo é manifestação do juízo de Deus. Tem gente que pede assim: Senhor, batiza-me com teu fogo. Eu, sinceramente, não faria essa oração. Eu pediria que o Senhor me enchesse com o Espírito Santo. Porque em Mateus capítulo número 3, quando João Batista fala que virá um após ele, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, todo o contexto é para falar que todos aqueles que são folhas secas, árvores não frutíferas, serão lançados no fogo. Ou seja, quando Jesus viesse e derramasse o seu Espírito, aqueles que são deles receberiam do Espírito, mas aqueles que não são deles seriam batizados com fogo para o juízo e condenação. Então esse negócio de ficar pedindo, batiza-me com teu fogo, Senhor, não é muito coerente com o que as Escrituras nos ensinam. Aliás, Hebreus capítulo 12, versículo 29, diz que Deus é fogo consumidor. Parou para pensar nisso? Fogo consumidor. É o juízo de Deus em operação quando usamos a palavra fogo nas Escrituras. Nós também temos a questão que apresenta a presença de Deus. Fogo também simboliza a presença de Deus. Quando o povo de Israel sai para caminhar, a partir de Êxodo capítulo número 10, pelo deserto, nós vemos que Deus vai à frente do povo durante a noite como uma coluna de fogo, a presença de Deus. Em Levítico 6,13, diz que o fogo deveria estar continuamente aceso no altar do templo, para simbolizar a presença do Deus que recebe o sacrifício do seu povo. A presença de Deus como fogo, mas também nós temos a aprovação de Deus como fogo. A palavra do Senhor nos ensina que, em 1 de Pedro, capítulo de número 4, versículo número 12, que Deus traz sobre nós um fogo para provar a nossa fé. E, inclusive, em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo fala que na eternidade as nossas obras serão provadas como que pelo fogo. Ou seja, existe uma provação e uma aprovação e uma purificação relacionada ao fogo da presença de Deus na Bíblia. Nós também temos o fogo como sinal de aliança de Deus. Em Gênesis 15, 17, Deus faz um trato com Abraão, e lá está Abraão em sonolência, tendo agora uma visão espiritual, onde Deus passa pelo meio do sacrifício como uma tocha de fogo ardente, para sinalizar a aliança dele com Abraão e as gerações futuras. Existem muitos textos bíblicos, como por exemplo, de 2 Reis, capítulo 1, versículo 10, que fala que Elias ora e pede para que o fogo do céu venha e consuma os generais que estavam tentando oprimi-lo naquele momento, como manifestação do poder de Deus. Nós temos sinais e experiências de fogo em todas as Escrituras, mas o que isso quer e pode significar para nós aqui essa noite? Eu escolhi um texto que eu acredito que nele se concentra, como se fosse um concentrado de todas as dimensões da presença do fogo nas Escrituras. O texto está em 1 de Reis, capítulo número 18, e conta a história de Elias no Monte Carmelo, confrontando os profetas de Baal, e naquela confrontação e naquela ocasião, o fogo veio para simbolizar a purificação de uma fé hipócrita, veio para simbolizar a manifestação do poder de Deus, onde colocou os profetas de joelhos, veio para simbolizar a aliança de Deus com o povo de Israel pelo profeta Elias. Ou seja, parece que esse texto concentra nele todas as demais manifestações que podemos interpretar de fogo nas Escrituras. Por isso, ele vai ser o texto base para a nossa reflexão e entender por que avivamento é como fogo. Por que esse elemento pode ser incluído quando falamos sobre essa temática, nessa série de mensagens que nos propomos a tratar nesses dias? E por que podemos tratar o fogo como quebrantamento e o quebrantamento como base para o avivamento? Eu quero convidar você a ler comigo 1 de Reis, capítulo número 18. Eu vou ler com você e nós vamos acompanhar essa jornada aqui nesse texto. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas sim você, Acabe, e a família do seu pai. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Então, dois movimentos aqui são muito importantes para você entender. Primeiro, Elias vai fazer um desafio aos profetas de Baal, às profetisas de Azera, e vai trazer todos a um lugar chamado Monte Carmelo, onde havia, segundo a história, dois altares. Um para Baal, que fora construído por Acabe, que era um rei que servia ao Deus de Israel,
e outro, o altar do Deus de Israel, que estava sendo abandonado e esquecido, estava às mínguas naquele monte. Elias chama exatamente o povo para esse lugar do desrespeito, da negligência para com a presença de Deus e com o altar dele. E é nesse lugar que Elias vai chamar a um confronto com Baal. Quem é Baal? Segundo agora as descobertas recentes dos textos ugaríticos da Mesopotâmia antiga, mostram que os cananeus e os povos semitas tinham uma divindade chamada Baal, divindade a qual eles se dobravam para adorar de diversas maneiras. Nos seus rituais tinham lascívia, imoralidade, orgias, inclusive até mesmo sacrifício infantil. Jeremias capítulo 19 conta essa história ainda melhor que os textos ugaríticos, mostrando que esse Deus era profundamente adorado por aquela região cananeia e semita. Agora, preste bem atenção. O Baal, ele é o símbolo do poder e da autoridade do mundo antigo. É o Deus que está em oposição frontal ao Deus de Israel. Mas uma característica especial de Baal: ele é chamado de o Deus do trovão e dos relâmpagos, porque era ele quem trazia as chuvas e fertilizava a terra para a produção e a vida. Ou seja, preste atenção nisso, Elias está chamando o Deus que faz descer fogo do céu para confrontar se o seu fogo de fato é genuíno. Não perca isso da sua mente, porque isso vai nos ajudar a entender o contexto total. O que Elias está fazendo? Confrontando a religião da época, que baseava num argumento muito frágil e fraco, de que Baal fazia descer fogo do céu, relâmpagos e trovões, e trazia vida à terra. Elias diz: vamos ao monte, e nós vamos fazer agora um desafio, e vamos ver como é que o Deus de vocês responde a esse desafio. Mas o propósito de Elias não é apenas envergonhar Baal. O propósito de Elias não é apenas trazer a essa cultura religiosa e a demonstração da sua fragilidade. Sobretudo, Elias quer trazer o povo de Israel ao contato e ao contexto do Deus de Israel novamente. Um povo que estava sendo infiel a Deus, que estava sendo negligente com as coisas de Deus. Elias vai e os chama de volta para com Deus, através desse desafio no Monte Carmelo. Então vamos lá, porque agora ele vai mostrar como esse desafio vai acontecer. Ele chama todo o povo, se reúne no Carmelo e acontece a seguinte coisa: agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Carmelo. Traga 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem à mesa de Jezabel. Ao todo, quase 1000 pessoas que adoravam outros deuses. Então, Acabe convocou todos os israelitas. A palavra todos aqui significa toda a liderança, não todo o povo de Israel. Toda a liderança que estava corrompida e se entregando ao culto a Baal. Então, Elias apresentou-se a todo o povo e disse: até quando vocês vão titubear, hesitar? Tem uma palavra mais interessante das tradições mais antigas das Escrituras. Quando vocês vão cochear, mancar, andar com dificuldade entre dois pensamentos, de um lado para o outro. Se o Senhor é Deus, então sigam-no. Se porém é Baal, sigam-no. O povo, contudo, nada, absolutamente nada, respondeu. Esse texto mostra para mim um movimento que o profeta vai fazer, e o primeiro é o movimento de indignação. Ele olha e diz assim: até quando? Não é uma palavra fácil de se ouvir, queridos. E não é uma palavra nada cordial e nem tampouco politicamente correta. Ele está chamando a atenção de um povo que estava se desviando. Eu não sei quanto a você, mas lá na sua casa, quando você pede para o seu adolescente guardar os utensílios dele, guardar a sua roupa ou o seu tênis, e você chega no quarto e vê que as coisas continuam como estavam antes, você bate na porta e fala: ô meu filho, até quando a gente vai ter que falar para você guardar o tênis, tirar as coisas debaixo da cama, organizar o lixão do seu quarto? A gente não fala assim, né? A gente bate na porta, olha e fala: até quando vai ficar essa bagunça desse jeito? Ou seja, é uma oposição, é um confronto, é uma palavra mais ríspida e mais dura que o profeta está dizendo. Até quando vocês vão ficar desse jeito? Vocês não estão percebendo a incoerência?
O que Elias está fazendo é se alinhando ao movimento profético do Antigo Testamento. O que é um profeta segundo a Bíblia, irmãos? O profeta é aquele que denuncia o erro do povo e faz ajustes com a verdade da palavra de Deus para com esse povo. Deus chama esse povo à sobriedade, através do profeta. E o profeta faz esse papel nada agradável, muitas vezes até mesmo que não traz ibope algum, para dizer: ei, até quando você vai viver no pecado? E eu sei que tem muita gente aqui que gosta da moda profética, gosta da igreja profética, o pastor profético, a palavra profética, a ministração profética. Cuidado, hein? Porque quando nós estamos falando em movimento profético na Bíblia, nós não estamos falando de liberar oráculos, e não estamos falando de acessar o futuro, liberando palavras como se fossem confissão positiva. Vem aqui, minha irmã, eu vou liberar uma palavra profética sobre a sua vida. A partir de hoje o advir está vindo, você vai casar. Não é esse tipo de palavra profética, irmãos. Isso não é da Bíblia. Isso é cultura evangélica de péssima qualidade, inclusive, que fica trabalhando o movimento profético, adequando a uma confissão positiva, como se nós tivéssemos a capacidade de liberar travas do futuro, simplesmente soltando uma palavra. Isso é confissão positiva, que surgiu na década de 80 nos Estados Unidos, e que se tornou uma prática, inclusive, entre coaches e outros terapeutas dos nossos dias, que diz: se você confessar, e se você falar positivamente, você vai atrair o que você confessa. E isso não é profetismo em Israel. Profetismo é alinhamento com a verdade de Deus, é confronto com o pecado, é denúncia das corrupções morais, da lascívia e do adultério do povo com outros deuses. O Elias é profeta no maior nível da palavra, dizendo: até quando? E aí ele continua explorando: até quando vocês vão cochear, vocês vão mancar entre dois pensamentos? Como assim? Vocês querem colocar no mesmo ambiente Baal e o Deus de Israel? Isso é incoerente. Isso é impossível. Não dá para você estar no templo do Deus de Israel e ao mesmo tempo oferecendo incenso a Baal. Não tem como você levar ofertas ao Deus de Israel e ao mesmo tempo sacrificar no altar de Baal. Não tem como você agradar esses dois senhores, porque um altar será negligenciado certamente e será colocado em ruínas. Por isso que o texto bíblico apresenta para nós uma realidade impressionante, que mostra o movimento desse profeta dizendo: vocês não podem continuar colocando Deus e Baal no mesmo ambiente. E isso não é só Elias que fala. Jesus disse em Mateus 6,34: vocês não podem servir a dois senhores, porque vão amar um e aborrecer outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Jesus mesmo disse. Não há como conjugar, não há como conciliar Deus e Baal. E é o que eu mais vejo, é o movimento talvez mais comum no nosso cristianismo espetacular da pós-modernidade. Um cristianismo que diz que serve a Deus, mas que continua acendendo incenso a Baal. Um cristianismo que diz que se consagra a Deus, mas continua flertando com as propostas e os valores de Baal. Não dá para colocar as duas coisas no mesmo lugar, irmãos. Ou servimos a Deus, ou nos curvamos a Baal. E o problema é que muitas vezes queremos fazer da nossa vida um altar duplo. Inclusive Tiago, capítulo 4, o versículo de número 8 diz o seguinte: vocês são pecadores, limpem as suas mãos. E vocês que estão com um ânimo duplo, ou seja, dupla personalidade com Deus, com hipocrisia, que vocês purifiquem seu coração. Para vocês chegarem a Deus, vocês precisam entender que ou vocês renunciam a Baal e servem a Deus, ou vocês renunciam a Deus e servem a Baal. Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? A palavra adúltero não tem a ver com infidelidade conjugal. A palavra adúltero significa aqueles que se servem de idolatria para servir a Deus. Aqueles que prostituem a sua fé com falsos deuses. Isso é muito forte no Antigo Testamento, inclusive. Não dá para conciliar mundo e fé no mesmo lugar. Não dá para conciliar os valores de Baal e os valores do reino no mesmo lugar. É incoerência, é insanidade, é esquizofrenia espiritual, irmãos. Por isso, não dá para uma moça estar aqui no altar
oferecendo uma coreografia a Deus, e depois, na segunda-feira à noite, ter o seu corpo apalpado por um namorado como oferta a Baal. É incoerência. Não dá para você colocar para fora palavras de adoração nesse lugar e depois emprestar a sua língua para ofertar a Baal na segunda-feira. Não dá para você ofertar seu dízimo, a sua oferta, e depois se sacrificar no altar de Baal em torno do sucesso. Ou você ama um Deus, ou você ama outro. Não dá para conjugar os dois no mesmo lugar, na mesma medida e da mesma maneira. E queremos fazer isso todo o tempo. E chamamos isso de cultura. Chamamos isso de modernidade. Chamamos isso de liberalismo. Chamamos isso de... Como é que eu posso chamar isso? Onde as pessoas pegam práticas abomináveis, que trazem asco ao Deus Santo, e que nomeiam isso como coisa normal e natural, e não se dão conta de que estão servindo a Baal, ao invés de servirem ao Deus verdadeiro. Este é um princípio das Escrituras que o Elias chama para dizer: não dá para vocês servirem a dois senhores. Meus irmãos, nós não podemos chamar para o avivamento enquanto o nosso altar de Baal estiver erigido na nossa casa, na nossa internet, nas nossas redes sociais, no nosso sistema de crenças, no nosso comportamento, no nosso linguajar, na forma como tratamos nossas esposas, como você trata o seu marido e os seus filhos. Não dá para dizer que vamos receber um avivamento se nós não entendermos que precisamos renunciar ao altar de Baal. Fogo de Deus não desce sobre lugares que tem Baal como seu Senhor. Por isso precisamos fazer uma decisão. Inclusive é isso que o profeta vai chamar o povo. Se Baal é Deus, sirvam. Se Deus é Deus, sirvam. Mas não fiquem com hipocrisia. Não fiquem cocheando, não fique mancando entre dois pensamentos. Se Baal é Deus, sirva. Se Baal não é Deus, sirva ao Deus de Israel. Pronto. Uma decisão que muitos de nós não temos coragem de tomar na nossa vida. Porque temos que abrir mão de algumas coisas, renunciar a alguns propósitos, renunciar a algumas práticas, renunciar a alguns sistemas que nós absorvemos, renunciar a algumas posições, e aí essa decisão é um problema para nós. A gente prefere, dá para levar desse jeito, né, pastor? O mundo mudou, mas a Bíblia não. O Evangelho não. Por isso a palavra decidir em latim é muito bonita. Ela significa que tem a ideia de partir, de tirar para fora, e caedere, que significa cortar, dividir. Decidir é uma divisão, irmãos. Decisão é uma cisão ao meio. E tem que confrontar o altar de Baal, sim, que está na nossa casa, no nosso coração, na forma como lidamos com a vida, na forma como construímos o nosso sistema de crenças e valores. A gente precisa fazer um raio-x da alma e dizer: será que o Baal não está travestido de Deus na minha vida? Será que eu não preciso fazer uma decisão e cortar isso? Ir na raiz do problema, para que ele não tenha força, senhorio ou poder sobre o meu coração? Decidir por Deus, e totalmente por Deus. Não estou falando de uma parte, irmãos, não estou falando de algumas coisas, eu estou falando de uma entrega completa, onde o seu amor seja direcionado a Deus, e você não divida o seu amor com imoralidades, com aparências religiosas, com nome, sucesso, fama, posição. Não confunda isso, não divida o seu amor com prazer pessoal. Irmãos, nós temos um Deus que quer ser o único e exclusivo. Ele não quer ser mais um na nossa dinâmica de vida. Deus é um Deus ciumento. Por isso que ele chama o povo de Israel de adúltero, porque esse amor estava sendo infiel, dado a outros deuses. Quantos de nós não estamos em uma relação de adultério com Deus? Quantos de nós não estamos chamando o mundo como um princípio pessoal nosso e tentando conjugar, conciliar a nossa religião com Baal? Mas Deus não tem conciliações. Deus não faz concessões. Deus não faz ajustes para a gente se sentir mais confortável e ficar do jeito que está. Porque afinal de contas Ele está preocupado com a igreja crescer e com mais um membro entrando numa igreja presbiteriana. Você acha que Deus está preocupado com isso? Ele quer o seu coração por completo. Não é o fato de você entrar numa igreja, é você ser dele. Total. Eu quero contar uma ilustração para você. Imagina um homem que tem a sua esposa, mas tem algumas amantes. Sua esposa sabe que ele tem
algumas outras mulheres. E ele chega em casa então, triste. Não, ele chega triste não, ele chega animado. A mulher que está triste, porque descobriu que ele tem outras mulheres. E ele olha para a esposa e fala, por que você está triste assim, querida? Ele diz, eu queria que seu amor fosse só meu, que fosse exclusivo, eu tenho ciúmes de você, eu quero você para mim. Aí ele diz, querida, para com essa bobagem. Você sabe que você é minha preferida. Você sabe que você é minha favorita. As outras são só outras. São amantes. São apenas para divertir um pouco, para tirar o estresse. Você é a minha preferida. Eu volto para casa todo dia, não volto? Então é você que eu amo. Eu não cuido das contas de casa? Então é você que eu amo. Eu não tenho responsabilidade de contrato com você nos termos civis? Então, querida, é você que eu amo. Você está reclamando de barriga cheia. Deixa eu com as outras mulheres. Você é minha favorita. Você acha que uma esposa se daria por convencida com uma palavra dessa? Você, esposa, ou você, marido, que estivesse nesse lugar, seria suficiente para você uma argumentação dessa? Não, né? E por que com Deus é? Porque nós falamos para Deus, Deus, o Senhor sabe que eu flerto com Baal. O Senhor sabe que eu acendo alguns incensos para ele, consulto alguns horóscopos por aí, faço algumas confissões positivas e meditações orientais. O Senhor sabe que eu estou fazendo equilíbrio energético. O Senhor sabe que eu estou tentando lidar com os meus traumas, buscando aquele esoterismo e alinhamento de astros. O Senhor sabe que eu estou flertando com os outros deuses, mas o Senhor é meu favorito. Todo domingo eu estou na igreja, Senhor, eu volto para lá todo domingo. Senhor, eu estou dando dízimo, olha só, eu estou sustentando a tua causa. Senhor, eu tenho um contrato com a igreja, eu assinei que eu sou membro, eu tenho um termo de compromisso. Senhor, o Senhor é meu favorito, deixe eu com as outras amantes. Deixe-me com os outros amores. Você acha que Deus se dá por satisfeito disso, irmãos? Deus não quer parte de você. Deus quer você por completo, Ele não tem nada. Uma parte para Baal é ter tudo de Baal. Ou dar tudo para Baal. Por isso que o Elias está profundamente indignado, olhando para o sistema de religião de concessão, de conveniência, de ajustes, de trocas, de barganhas, que esse povo criou para colocar no mesmo ambiente Deus e a sua imoralidade. Talvez seja esse o diagnóstico de muitos dos nossos corações. E nós lamentamos estar diante de uma palavra tão forte como essa, porque não dá para falar de avivamento sem antes fazer um diagnóstico da nossa alma e do nosso coração, e entender que é impossível clamarmos pela presença de Deus se o altar de Baal ainda estiver posicionado lá. E sabe o que o povo responde diante desse confronto? O que muitos de nós fazemos. O texto diz, e eles não responderam nada. A religião não tem resposta para isso. A religião se cala. Em Marcos capítulo 3, Jesus entra numa sinagoga, o homem está com a mão atrofiada, e Jesus chama o homem no centro da roda da sinagoga e pergunta, e aí, irmãos, posso curar esse camarada aqui? O que vocês acham? É lícito ou não? E sabe o que os fariseus respondem? Nada. Porque a religião não tem resposta. A religião é só um sistema de crenças e valores para manter as pessoas atenuadas com a sua consciência moral. Relacionamento com Cristo é bem diferente do que religião. Relacionamento com Cristo tem resposta para o seu coração e para a minha vida. Por isso, se você está andando em muitos lugares e ainda não sente que se satisfez, é porque você ainda não encontrou Cristo, encontrou uma religião. Porque encontrar Cristo é diferente. E o Elias está dizendo isso para aquele povo. E aí, vocês querem Deus? Porque vocês são religiosos, parece. E aí, o povo não responde nada, porque religião não tem resposta para o confronto. Ela diz, não, fica assim. Não, vamos desviar a conversa. Não vamos falar nada sobre isso. O pastor foi muito duro. Não, eu acho que não precisava ser tão forte desse jeito. Mas o texto continua dizendo, eu quero continuar lendo com você, para a gente caminhar um pouquinho mais. Vamos lá. O texto no próximo capítulo, ou melhor, no próximo versículo 22, diz assim. Elias então disse, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas há 450 profetas de Baal. Tragam 2 novilhos. Escolham os profetas de Baal um novilho, cortem em pedaços, ponham sobre a lenha. Olha a palavra, não acendam fogo. Não coloquem fogo artificial. Não provoquem fogo humano. Eu prepararei outro novilho, colocarei sobre a lenha, e não acenderei fogo. Olha de novo a palavra, não acenderei fogo. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, o Baal, que é o Deus do fogo, o Deus do relâmpago, e eu invocarei o nome do Senhor de Israel. Aquele que responder por meio do fogo é que é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. Eles não sabem o que estão dizendo.
Em primeiro lugar, o povo de Israel, quando é confrontado com a palavra profética, não sabe o que responder. Depois, diante de um movimento do profeta, eles dizem, é bom o que você está dizendo, eles nem sabem o que isso vai levar. Isso vai levar ao extermínio dos profetas de Baal no próprio Monte Carmelo, naquele lugar. Eles serão consumidos, e eles não estão nem conscientes disso. O Elias está fazendo uma provocação, eles estão dizendo, boa essa palavra. Irmãos, eu estou profundamente preocupado com o direcionamento evangélico no Brasil e a forma como nós temos consumido o conteúdo gospel. A forma como os nossos influencers são selecionados pelo algoritmo das mídias sociais e vem sempre trazendo uma palavra bajuladora, uma palavra que massageia o nosso ego, uma palavra que traga para nós um certo tipo de conforto. Então a gente reposta, compartilha, envia, faz novamente um post e o que a gente diz? Boa é essa palavra. Será que é boa mesmo? Será que é boa essa palavra? Será que nós não estamos igual ao povo de Israel, em completa insensatez, dizendo que boa é essa palavra? Porque parece que para nós tudo serve. Tudo é bom. Parece que tudo é aceitável dentro do meio evangélico. Tudo é aceitável dentro da palavra de Deus. Boa é essa palavra, pastor. Se tem um pastor com 500 visualizações no YouTube, com uma boa palavra, e um pastor com 1 milhão de visualizações no YouTube, com uma péssima palavra, a credibilidade e a lei do argumento vai dizer o seguinte, aquele pastor com mais visualização, a palavra é boa. É isso. A gente está vivendo o empobrecimento do evangelho com palavras mantras que são selecionadas, que são fictícias, irmãos, que não é fruto de um coração pastoral, que não é fruto de um homem de Deus. Não estou generalizando, porque toda generalização é uma injustiça, mas eu estou dizendo que há um grande número de influencers e de pregadores que não têm palavra, têm mantras a serem repetidos, que agradem e massageiem o ego, cujas pessoas que assistem e repostam digam, boa essa palavra. E aí a gente cria os mais diferentes artifícios para isso acontecer. Mas o texto não para por aí. Eu quero continuar lendo com você, porque tem mais coisas pela frente. Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos, preparem vocês primeiro, visto que vocês são muitos. Clame o nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Você está percebendo aqui? Não mintam. Não criem um fogo artificial. Então, pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam. Clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Baal, responda-nos. Baal, responda-nos. Baal, responda-nos. Vamos lá de novo. Baal, responda-nos. Baal, responda-nos. Você está percebendo alguma coisa aqui? Da manhã até o meio-dia, eles só tinham um mantra para repetir. Mateus capítulo 6, Jesus diz, quando vocês forem orar, não orem fazendo vãs repetições como fazem os pagãos. Pelo contrário, entra no quarto secreto, ora ao seu pai em secreto, e o pai que te vem em secreto vai recompensar seu coração. Orações repetitivas e mantras não são orações de intimidade com Deus. São manipulações psíquicas para a gente entrar num delírio, ou a gente entrar numa conexão, não divina, mas com o nosso próprio eu interior. Baal, responda, Baal, responda, Baal, responda. E aí gritavam, dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Então assim, não estava dando certo só clamar, não estava dando certo só gritar. Então eles começaram a dançar, Baal, responda-nos, Baal, responda-nos, Baal, responda-nos. Movimentos artísticos coreografados, ensaiados, ritualizados, para tentar provocar um fogo que eles não seriam capazes de trazer e nem experimentar. Porque Baal é uma falácia, Baal é uma mentira. Ele promete o fogo, mas não consegue trazer a vida. E aí o Elias está vendo tudo aquilo, porque não tem nenhuma resposta, e ninguém respondeu. Então, ao meio-dia, diz o versículo 27, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, já que ele é um Deus. Quem sabe meditando, está ocupado ou viajando, talvez esteja dormindo, precisa ser despertado. Ironicamente, Elias está fazendo uma abordagem com os profetas de Baal. Versículo 28, então passaram a gritar ainda mais alto. E agora, eles trazem um outro movimento, que é ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Penitência, autoflagelo,
Baal, olha para nós, Baal, nós estamos fazendo algo aqui. Passou o meio-dia, eles continuaram profetizando em transe, profetas de transe, até a apresentação da oferta da tarde. Contudo, não houve resposta, ninguém respondeu, nem deu atenção. Eu quero falar com você aqui um pouquinho sobre os movimentos de transe e os movimentos de coreografia de Baal, que se chamam de avivamento nos nossos dias. Irmãos, nós não podemos chamar tudo de ouro. A palavra de Deus diz que nós devemos provar os espíritos. E eu quero que você entenda que a palavra avivamento é uma palavra forte, que nos provoca uma busca contínua da presença de Deus e traz experiências que o nosso catálogo religioso pode não prescrever. Mas nem por isso nós entramos num processo onde a palavra de Deus é ofendida e onde a palavra de Deus é desvirtuada. Porque, irmãos, tem muito dançarino de Baal por aí. E pode ser, e essa é a minha grande preocupação, de alguns dançarinos de Baal subirem a esse lugar. E a gente não ter fogo para apresentar ao seu coração, porque não temos o que Deus quer trazer sobre nós. Mas temos a nossa técnica, temos a nossa capacidade, temos a nossa habilidade, temos a nossa forma, mas não temos o fogo. Irmãos, coreografia para Baal é para fazer um fogo artificial surgir. Um fogo mentiroso. E Deus não traz fogo mentiroso. Deus não traz fogo fabricado. E muitas vezes o que nós vemos em movimento de avivamento, em palavras que são ditas que Deus está trazendo o avivamento sobre alguns movimentos em alguns lugares, nada mais são do que histerias humanas, nada mais são do que um frenesi espiritual. As pessoas estão substituindo a palavra de Deus. Não é o avivamento pela palavra e através da palavra, é o avivamento baseado em revelações humanas, é o avivamento baseado em experiencialismo humano, é o avivamento baseado em apenas propostas pessoais e até manipulação de massa. Irmãos, nós não podemos ser infantis. Tem muita coisa chamada de avivamento, mas que na verdade é coreografia de Baal. Dançarinos de Baal, que estão fazendo com que aquele movimento de delírio, que dançam freneticamente, tentando trazer uma experiência para aquele momento, e tiram a consciência cristã, de fato, o culto racional. Irmãos, eu não sou um homem que diz que Deus é razão e Deus não é emoção. Razão e emoção glorificam Deus ao mesmo tempo. O problema é que a nossa vida e o nosso culto sempre deve ser pautado pela palavra de Deus. Tem muito dançarino de Baal, e tem muita gente comprando o avivamento de Baal, pensando que está na fogueira de Deus, pensando que está na presença de Deus. Venha para a grande noite de avivamento. Venha que vai ter um... Como assim? É marcada a hora? É marcado o dia? Qual é a garantia que isso vai acontecer? Não, abaixa as luzes, cria um ambiente, faz não sei o quê, traga uma voz, chama alguém na frente, traga um pastor, fale em outras línguas, coloque a mão, libere palavras proféticas, faça transferência de unção. Transferência de unção. Tem gente que gosta de buscar esses movimentos. Irmãos, não tem transferência de unção na Bíblia. O que nós temos é o ofício profético, sacerdotal e monárquico. São os três que são ungidos no Antigo Testamento: rei, profeta e sacerdote. Eles são ungidos. E quando eles são ungidos e passam o cargo para o próximo, automaticamente eles vêm com a unção e passam para o próximo. E alguém que tem essa autoridade de ungir, unge o próximo sucessor, para profeta, para rei ou para sacerdote. No Novo Testamento nós temos Cristo, que é o rei, que é o profeta e que é o sacerdote. Quem é que transfere a unção sobre a nossa vida, irmãos? Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Qual é a única transferência de unção que acontece na vida do crente? É irrepetível. É a transferência da vida de Deus que vem para nós no Espírito Santo. Eu não transfiro unção sobre a sua vida. Você não transfere unção sobre a minha vida. Isso pode ser legal, pode ser bonito, pode empolgar, mas não é da Bíblia. Coreografia, irmãos. E talvez você estava aí pensando no movimento de avivamento deslocado, um movimento de avivamento emocional. Avivamento é na palavra, avivamento vem com choro, avivamento vem com quebrantamento. Irmãos, o que nós precisamos entender é que precisamos renunciar a qualquer proposta de fabricar fogo para que possamos dizer que somos avivados. Um fogo que anima as pessoas? Não me faça fazer isso. Uma presença
manipulada para que as pessoas fiquem empolgadas ao final de uma celebração? Não é fácil fazer isso. Porque o fogo genuíno vem com a presença de Deus, e essa presença é incontrolável, ela é incalendariável. Desculpe o neologismo, é minha palavra pessoal. Deus não está no nosso calendário, Ele move onde quer, como quer e da maneira como Ele quer. Nós simplesmente somos os recipientes que arrumamos a fogueira, colocamos a lenha e falamos: Deus, se o Senhor está nesse lugar, queima o nosso coração com a sua presença. Nós não vamos manipular, nós não vamos fazer algo artificial, nós não vamos provocar nada, nós queremos a sua presença. Ai, meus irmãos e irmãs, avivamento acontece em Deus e através da sua palavra. Se não houver avivamento pela palavra, não é avivamento. Despertamento, o ardor do coração, o queimar. Por isso a gente está vendo e a gente está assistindo aí tantos movimentos que crescem e somem, que sobem e caem, que expandem e minguam. É um movimento de profeta de Baal. Repito, não somos os detentores da verdade, não somos os únicos a sermos uma voz profética a um país totalmente imoralizado na espiritualidade. Não. Nós estamos apenas denunciando o que Elias denuncia e que serve para você e que serve para mim. Tem muita coisa chamada de avivamento, mas que é pagelança espiritual. Pagelança, irmãos. Tem muita coisa chamada de avivamento, mas é xamanismo gospel. É o xamã, é o guru espiritual. Tem muita coisa chamada de avivamento, mas é esoterismo cristão. Tem muita coisa chamada avivamento, e na verdade é uma espiritualidade distorcida, anêmica, frágil e doentia. Nós precisamos ir para a palavra e perguntar: Baal está presente? Então o fogo não é genuíno. Se tem ganância, falta de perdão, se tem soberba, se tem vaidade, se tem ego, o Baal está presente, então o fogo é estranho e é mentiroso. Inclusive, o que a gente está assistindo muitas vezes é a provocação de um fogo estranho no altar de Deus. Deus não responde com fogo em altar destruído, em altar de Baal. Em Levítico capítulo número 10 tem uma história interessante. No capítulo 9, o Moisés e o Arão estão à porta da tenda e eles apresentam um sacrifício de perdão diante do povo, e Deus vem com fogo do céu e em sinal de aliança, de manifestação da presença, vai, pega fogo o holocausto. O povo se curva e dobra, glorificando a Deus, reconhecendo o seu poder. O Nadab e o Abiú só tão de fita, né? Só olhando. São sacerdotes também. Eles falam: por que o Moisés e o Arão sim e nós não? A gente quer esse negócio aí também. Já imaginou, o Abiú? A gente chegando na frente das pessoas e falando assim: manifeste o seu poder, Senhor. Puf. E você acha que só eles fizeram isso? Isso tem nos nossos dias e também tem no Novo Testamento. O Elimas, o mágico, procurou Pedro e falou: me dá um pouco desse dom aí também. Aí o Pedro olha para ele: rapaz, o que você quer? Eu quero o dom para colocar a mão nas pessoas e elas falarem em outras línguas. Os meus negócios vão escalar as alturas. Vou chegar a ser unicórnio, com 1 bilhão de seguidores, rapidinho. E então o Pedro olha para ele: rapaz, o que você está fazendo? Você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas do diabo. Sai daqui, Satanás. Bom, voltando a Nadab e Abiú, que querem a promoção através de fogo mentiroso, eles fazem o incensário, colocam fogo e saem na frente de Israel para oferecer fogo no altar de Deus. Sabe o que acontece? Ao invés do fogo de Deus consumir o holocausto, o fogo de Deus consome Nadab e Abiú, eles morrem no pátio. Porque Deus não tem concessão com fogo estranho. E cuidado com fogo estranho, meu irmão. Quem brinca com fogo pode se queimar, achando que tudo pode, tudo é permitido. E brincando com a presença, que é o que nós vamos falar semana que vem, sobre o cuidado da presença de Deus nas nossas vidas, a arca que habita em nós. Muita gente brincando com fogo. Eu quero falar aos ministros de adoração dessa igreja, que sobem, cantam. Eu quero falar às pessoas que ocupam lugares de liderança: cuidado em brincar com fogo e oferecer fogo estranho no altar de Deus. Isso pode matar o seu coração, pode atrofiar a sua alma e destruir como destruiu Nadab e Abiú. Muita gente que está oferecendo um fogo que não é genuíno, que é fajuto, mas que está querendo colocar e posar como alguém que tem condições, está morrendo por dentro, porque é fogo estranho no altar do Senhor. Tem muita coisa que a gente precisa considerar. Mas como é que termina essa história, para a gente encerrar a nossa conversa? A história termina com agora o Elias dizendo: chega, gente,
Para com isso. Eu vou ler com você o texto, porque o Elias não está mais aguentando essa manipulação, esse exagero dos profetas de Baal, esse negócio de ser dançarino de Baal. Ele fala, não, chega. Então Elias disse a todo o povo, cheguem até a mim. O povo se aproximou. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, o seu nome será Israel. Quando Elias sabe que está entrando no momento da manifestação da presença de Deus, ele sabe o que é necessário, ele sabe o que é imprescindível. O imprescindível é, o altar tem que estar íntegro. Não tem fogo sem altar reparado, meus irmãos. Não tem fogo sem o altar construído. Não tem a presença de Deus e avivamento se o nosso altar estiver em ruínas. O Elias sabe que Deus pode responder com fogo, mas ele sabe que ele precisa cuidar do altar de Deus com zelo. E ele se ajoelha então e começa a reparar, pega 12 pedras, simbolizando toda a tribo de Israel, faz um simbolismo naquele momento, coloca a lenha, pede para jogar água em volta, para que ninguém pensasse que ele estava provocando um fogo artificial, para cima de toda a credibilidade, ele estava posicionado. Então ele diz, Senhor, o altar está pronto. O altar está preparado. Meus irmãos e irmãs, essa série de mensagens não é para mostrar um movimento, um modelo, não é para mostrar estereótipos de avivamento, não é para ficar buscando modelos externos a nós, é para olhar para o altar e dizer, Senhor, o altar está pronto, na minha casa já foi resolvida essa pendência, o meu coração já foi tratado pelo seu altar, o pecado já foi renunciado e já foi abandonado, eu já crucifiquei meu coração em Cristo e vivo com Ele. Senhor, o altar está preparado na segunda IPI de Maringá, é agora, é o momento. Senhor, responde do jeito que o Senhor responde. A palavra de avivamento não é para a gente ser recipiente de algo extraordinário, é para a gente fazer algo extraordinário, começando e recepcionando a presença de Deus com um altar íntegro. Como está o altar da sua vida? Um altar maltratado? Um altar judiado de tanto oferecer sacrifício a Baal? De tanto expor isso a outros deuses dessa vida? Como está o altar da sua vida, meu irmão? Como está o altar da sua vida, minha querida irmã? Será que está em ruínas também? Despedaçado, sujo, maltrapilho? Como se encontra o seu altar? Porque Deus não vem derramar se não tratarmos com o nosso altar em ruínas, se não tratarmos com o nosso pecado. É isso, irmãos. Eu sei que não é uma coisa agradável de falar nos tempos pós-modernos, que tudo pode e tudo tem uma justificativa. A palavra pecado parece politicamente incorreta e parece uma coisa grosseira de falar nas igrejas. Afinal de contas, você veio para ouvir uma palavra que te impulsionasse e te motivasse para a semana, e não que derrubasse a sua autoestima. Mas ninguém aqui está destruindo sua autoestima. Nós estamos encontrando a nossa identidade no altar, quem nós somos nele. Por isso, a questão principal é tratar com o pecado, irmãos, e chamar o pecado de pecado, e trazer quebrantamento a isso, e chorar pelos nossos dilemas, chorar pela nossa sujeira. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é um santarrão, ninguém aqui é alguém capaz de dizer, olha, eu estou bem o suficiente. Todos nós deveríamos afastar as cadeiras, ajoelhar e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Lembra da parábola do fariseu e publicano? O fariseu ora de si para si mesmo, Senhor, graças te dou porque eu não sou como esse publicano miserável pecador. E o publicano está ajoelhado dizendo, tem misericórdia de mim, Senhor. E Jesus disse, o publicano foi justificado, o fariseu foi condenado. Eu queria que essa noite você entendesse que não há ninguém melhor ou maior. Todos nós somos pecadores que precisamos da graça de Deus e precisamos aprender a chorar de novo pelos nossos pecados. Se não pelos nossos pecados, pelos pecados dos nossos jovens, que poderiam estar aqui, mas agora estão numa balada ou numa zona de prostituição. Orar por maridos que poderiam estar aqui servindo ao Senhor, chorar por eles e com eles, clamar por eles e pedir a presença de Deus para que eles estejam aqui e não no outro lugar como estão agora. Aprender a chorar pela igreja, pedir que o Senhor tire a frieza, pedir que o Senhor tire a desunião, pedir que o Senhor tire a religiosidade catastrófica. Ah, meus irmãos, nós precisamos chamar o pecado de pecado. Um amigo meu esses dias disse, pastor, eu não peco mais. Eu falei, rapaz, que bênção, hein? Ora por mim, que coisa linda. Ele falou, não, eu tenho deslizes transitórios da vida cristã incipiente. Eu falei, diferente essa, né? A gente atenua, pecado é pecado.
é desobediência. E Deus nos chama ao quebrantamento para tratar com o nosso pecado. Não tem fogo da presença se não houver joelhos dobrados, acerto de contas, reparação de danos, vida no altar. Salmo 51, 17 diz que o Senhor, sacrifícios agradáveis a Ele, são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, que Deus não despreza esse sacrifício. O Salmo 34, versículo 18 diz: perto está o Senhor de todos os que têm coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. A palavra de Deus diz em Salmo 51, 17, Ele diz: Senhor, eu peço, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença e nem retire de mim o teu espírito. Porque o salmista estava entendido e compreendido que se ele abraçasse o pecado, ele estaria apagando a chama do espírito no seu coração. Estamos conscientes disso, irmãos? Estamos conscientes que nós precisamos do quebrantamento para ativar a chama do avivamento? Ou você quer mais um espetáculo evangélico? Ou você quer mais um culto sensacional? Um pregador de alta patente? O que você precisa para ter da presença de Deus e o fogo do Espírito no seu coração? Você não precisa de mais nada a não ser quebrantamento. Quebrantamento é o oxigênio de Deus para a nossa vida. O texto vai dizer, e finalizando aqui: então, no momento da apresentação da oferta, o profeta Elias pôs-se na frente do altar e orou: Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus, Deus de Israel, que eu sou Teu servo, que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que o Teu povo saiba que Tu és o Senhor, és Deus que faz o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, também lambeu, secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Como é que começa essa manifestação da glória de Deus, irmãos? Com quebrantamento. O quebrantamento é o oxigênio para o avivamento. Não dá para dizer que somos uma igreja avivada se não aprendermos a dobrar joelhos, chorar pelos pecados, trazer uma contrição ao nosso coração e nos convencer de que precisamos da presença de Deus mais do que todas as coisas. Eu quero perguntar mais uma vez: qual é a área da sua vida que está deixando o altar em ruínas? O que tem destruído o altar de Deus na sua vida? Traga quebrantamento, porque o quebrantamento acende a chama. O quebrantamento traz o fogo. O quebrantamento diz: Senhor, manifesta-te e responde. O fogo vem. Mas o quebrantamento, além de tudo, ele mostra para nós que é uma forma do fogo se manter e do fogo continuar queimando. Ele acende, mas é o oxigênio para continuar. Se nós tirarmos o quebrantamento da nossa vida e nos bajularmos com palavras bonitas e tirarmos o choro do pecado, a chama do avivamento que está ardendo no nosso coração, na nossa igreja, na sua vida, ela tende a ficar cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Ela vai diminuindo, ficando uma chama bruxuleante, até se apagar por completo. Eu quero perguntar: o que sobrou de Deus na sua vida depois de tanto sacrifício a Baal? Não é o fim. Se volte ao Deus de Israel e mantenha-se no altar dele, porque nele o seu coração é aceso. E mais do que isso, nele as pessoas recebem um avivamento que mostra Jesus Cristo, que aponta para Ele. Todo avivamento mostra Jesus. Todo avivamento aponta para Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Todo avivamento leva as pessoas a não levantarem uma personalidade e dizer: uau, esse pregador. O avivamento não traz uma proposta de música e dizer: uau, olha esse louvor, olha essa comunidade. O avivamento mostra: uau, esse é Jesus, esse é Jesus, esse é Jesus. O avivamento verdadeiro mostra quem é Jesus, aponta para a glória de Deus e aponta para Ele. Todo avivamento coloca as pessoas dobradas de joelho, dizendo: só o Senhor é Deus e eu preciso da sua graça. Irmão, se não for assim, não é avivamento verdadeiro e não é avivamento genuíno. Então eu quero convidar você a clamar por isso essa noite, a chamar pela presença de Deus por isso essa noite, e a dizer: Senhor, eu não quero mais oferecer nada a Baal. Eu quero ter o meu altar íntegro e inteiro para oferecer a minha vida a Ti. E que a chama da Sua presença, que é o avivamento do Espírito, venha sobre mim e mantenha-se sobre mim. Porque eu não sou perfeito, mas sou quebrantado.
Fogo estranho se combate com fogo verdadeiro. Eu lembro um dia que eu estava numa fazenda e pegou fogo numa área. E o fazendeiro me chamou para ir até aquele lugar. E quando eu cheguei, fiquei assustado, porque ele estava colocando fogo no outro lugar. Eu falei, mas cara, como que é isso aí? O que você está fazendo? E aí ele disse assim, não, eu estou combatendo fogo com fogo. Eu disse, mas como funciona isso? Ele disse assim, não, o vento está soprando para cá, eu vou colocar fogo contra, porque esse fogo vai para cá e ele vai encontrar o outro fogo. Então um combate o outro e para com o fogo que eu não quero. Eu achei isso fantástico. Fogo estranho combate com fogo verdadeiro. Eu quero convidar você a buscar a Deus nisso, nessa série de avivamentos, série sobre avivamento, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para ministrar a sua vida e seu coração. Você pode colocar em pé, por gentileza?